Olá, meus amores, bom dia. Iremos trabalhar hoje com a atividade número 1 da página 17, ok? Nós fizemos essas últimas atividades aqui, dos docinhos, aqui da contagem mental, né? Cálculo mental. Aqui tinha verificação de aprendizagem para vocês completarem a sequência de 10 em 10. E agora vamos começar aqui, atividade 1. Veja como a professora do terceiro ano representou os números com material dourado. Então, vocês já tiveram aquela aula que a prof gravou do material dourado, ok? Explicando. Então, vamos retomar aqui. Duas plaquinhas que valem quanto? 200. Por que 200? Porque eu tenho duas plaquinhas. Uma barrinha que vale 10 e 5 cubinhos que vale 5. Então, 200 mais 10 mais 5, eu tenho 215, ok? E aí ele vem aqui, represente com números os exemplos abaixo, conforme a professora fez. Então, nós temos aqui duas plaquinhas, mais duas barrinhas, mais 5 cubinhos. Para explicar esse daqui, nós vamos vir aqui, ó, nessa atividade. Vocês lembram que no material dourado, uma plaquinha representa centena, uma barrinha representa dezena e um cubinho representa unidade, ok? Então, aqui, nessa atividade da aula, vocês irão fazer o quê? Irão colocar quanto de centenas que eu tenho aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 100, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 100 mais 100 mais 10 mais 10 e depois eu tenho aqui, ó, mais um cubinho, mais um cubinho, mais um cubinho e mais um cubinho. Quanto que dá tudo isso? Então vamos pensar, ó, 100 mais 100 dá 200, ok? 10 mais 10 dá 20, então 200 mais 20 dá 220. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, eu tenho que número aqui? 224, ok? Então, vocês irão fazer o quê? Igual a prof fez aqui, ó. Vai colocar 100, mais 100, mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que é igual a 224. Aqui é a mesma coisa, ó. 100 mais 10, mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, mais 1. Vai dar quanto? Vai colocar depois aqui embaixo, tá bom? Aí vamos para a atividade 2, centenas, dezenas e unidades. Lembra que lá no vídeo que a prof explicou do material dourado, a professora falou sobre valor posicional? Estão lembrados disso? Se não lembram, volta lá no vídeo da aula material dourado e vocês irão saber do que a prof está falando, tá bom? Então, aqui nós vamos, ó, escrever o valor posicional de cada algarismo conforme o exemplo. Então, lá na aula do material dourado, a prof disse quem são os algarismos. Então, algarismo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos, ok? Dependendo do lugar que esses algarismos aqui estão, ok? Eles têm um valor. Por exemplo, vamos pegar aqui o algarismo 2. Se eu coloco o algarismo 2 na casa da unidade, ele vale só 2. Se eu pego esse algarismo 2 e coloco na casa da dezena, ele vale o quê? Eu tenho duas dezenas. Duas dezenas é 10 mais 10. Então, é 10 mais 10, 20. Então, o algarismo 2 na casa da dezena vale 20, ok? E o algarismo 2 na casa da centena vale quanto? 100 mais 100, porque uma centena é 100. Se eu tenho duas centenas, então é 100 mais 100. Então, o algarismo 2 na casa da centena vale 200, ok? É por isso que nós chamamos de valor posicional, ok? Porque dependendo da posição que ele ocupa, ele tem um valor diferente.
se o mesmo algarismo, né, estiver em casinhas diferentes, eles têm valor diferente, mesmo sendo o mesmo algarismo, mesmo sendo o número 2, tá bom? Então aqui a prof deixou um exemplo, ó. Eu tenho 7 na casinha da unidade. Quanto que vale esse 7 na casinha da unidade? Até sumiu, ó. Vale 7, tá? 7 na unidade vale 7. O 4 na casa da dezena, quanto que ele vale? Ó, se eu tenho 4 dezenas e cada dezena vale 10, então é 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, 4 na casinha da dezena vale 40. E 1 na casinha da centena vale 100. Por quê? Porque uma centena é igual a 100, tá bom? Então, aqui vocês irão fazer a mesma atividade, ó. Vamos vir aqui. Se eu tenho aqui 250, quanto que eu tenho aqui na casinha da unidade? Esse número aqui, ó, é o que tá aqui para vocês fazerem, tá bom? Só coloquei num tamanho maior. Então, esse 0 aqui, se eu tenho 0 na casa da unidade, quanto que eu vou ter aqui? 0. Se eu tenho 5 na casa da dezena, então, olha bem, eu tenho 5 na casa da dezena, então é 10... mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, 5 na casa da dezena vale 50. Então, vai colocar o número 50 aqui. E 2 na casa da centena. Então, uma centena, olha aqui, ó. Uma centena vale 100, ok? Então, se eu tenho 2 na casa da centena, é 100 mais 100. Quanto que vai dar aqui? 100 mais 100, 200, ok? Então, vai preencher aqui. Olha bem, nesse quadrinho que a prof explicou aqui para vocês, ó, centenas, dezenas e unidades, é o mesmo número aqui, 250. Então, na unidade, ó, eu tenho 0, ou seja, eu não tenho nada, não tenho nenhum cubinho, é por isso que fica 0 aqui, ok? Na dezena, eu tenho 5 dezenas, ó, lembra que a prof contou? 10 mais 10 mais 10 mais 10, é a mesma coisa de contar as barrinhas do material dourado, tá bom? Então, conto 10 5 vezes para dar o quê? 50. E o 2 na casa da centena, que vale 100 mais 100. Então, 100 mais 100, olha aqui, 200, ok? Combinado? Assim, vai voltar aqui, ó, e fazer do número 362 e do número 493, tá bom? Depois nós temos aqui verificação de aprendizagem. Vamos voltar a tela aqui, que ela desceu para ficar igual a de vocês. Ó, vai estar assim. Decomponha os numerais conforme o exemplo. Esse aqui, ó, é o exemplo, tá bom? Então, desse lapisinho aqui, vocês têm que fazer igual esse daqui. O que é decompor? O que é decomponha? É quando eu separo as ordens dos números. Que ordem? Unidade, dezena e centena, tá bom? Então, veja bem, esse número aqui, 349, vamos voltar aqui na nossa tela um pouco maior. Ó, esses 3 lapisinhos aqui é o que vocês têm que fazer aqui, ó, tá bom? A professora deixou em tamanho maior. Então, veja bem, 349, a prof colocou aqui, ó, o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Então, o 9 está na casa da unidade. Onde que eu vou colocar ele aqui, tá? O 4 está na casa da dezena. Então, onde que eu vou colocar ele aqui, tá? Vamos aumentar aqui, ó, vamos voltar aqui. Aqui nós estamos separados pela ordem também, ó, a prof vai aumentar aqui para vocês, ó, centena, dezena e unidade, combinado? Então, olha lá, 9 na casinha da unidade, 4 na casinha da dezena, mas aí, prof, eu vou colocar o número 4 aqui? Olha aqui o exemplo, tem o número 4 aqui, ó, nós temos 2 aqui na casinha da dezena, foi colocado 2 aqui? Ou foi colocado quanto que esse 2 está valendo? Foi colocado quanto ele está valendo. Então, quanto que vale esse 4? Se eu tenho 4 dezenas, então é 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40.
Então, que número que eu vou colocar aqui? Ok? E aqui eu tenho 3 na casa da centena. Quanto que vale uma centena? Não é 100? Então, 100 mais 100 mais 100. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Então, eu vou colocar o número 300 aqui. Depois aqui, ó, 157. A mesma coisa aqui, ó, certo? A mesma coisa que tá aqui é aqui, ó. Centena, dezena e unidade, certo? Quanto que eu tenho na casa da centena? Eu tenho uma centena. Uma centena vale quanto? Vale 100. Então, que número que eu vou pôr aqui? Ok? Quanto que eu tenho na casa da dezena? Eu tenho 5. Quanto que vale 5 dezenas? Eu tenho que contar. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quanto que dá tudo isso? Então, eu vou pôr aqui. E 7 na casa da unidade. 7 na casa da unidade é 7, né? Porque uma unidade vale 1. Então, se eu tenho 7 unidades, eu tenho que contar 7 vezes o número 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aqui, 294. Então, quanto que eu tenho na casa da centena? Eu tenho 2 centenas. O que eu vou colocar aqui? 100 mais 100. Quanto que vai dar isso? 9 na casa da dezena. Ó, eu tenho 9 dedos aqui, certo? Cada dedo vale 10. Então, eu vou contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? Então, que número que eu vou pôr aqui? E 4 na casa da unidade. Combinado? Assim, com essa última atividade da verificação de aprendizagem, a gente encerra a página 17. Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima!